Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Doutor, eu vou começar. Acho que tu é a pessoa que vai ser sabatinada hoje aqui. E começa a sabatina por uma questão financeira. O pessoal está falando assim, Tiagão, nós precisamos não pagar os postes se nós não recebermos cliente. Isso é uma coisa que tá geral, isso aí, tá no Brasil todo, uma preocupação assim, calma aí, hoje aluguel de poste no nosso plano de contas eu não tenho certeza, segundo, terceiro lugar aí na grande maioria das pessoas, das Sim. empresas, né? Eu acho que deve estar por isso aí. Se não primeiro, porque hoje link é barato, deve estar aí entre impostos e poste aí no topo, né? Então me diz, doutor, você acha que existe alguma razão nisso? Você acha que existe essa possibilidade? Falei. Primeiro, agradecer aí, Tiagão, a oportunidade de estar participando aqui dessa live, né? E te parabenizar novamente pela iniciativa. Você é um cara que está sempre à frente aí desses movimentos, né? Principalmente dos movimentos sociais da nossa classe. Vamos lá. O que que eu acho aí em relação a isso, Thiago? Primeiro, me preocupa muito, principalmente porque eu vi hoje de manhã uma nota da OAB do Distrito Federal orientando as pessoas a não pagar serviços essenciais. É, Inclusive, orientando as pessoas a ficar pelo menos 90 dias sem pagar serviços essenciais. E eu repudio completamente esse tipo de nota e repudio esse tipo de orientação que está sendo feita. Principalmente porque, na minha ótica, tá, Thiago? Serviços essenciais são serviços que devem ser pagos. A sociedade paga. É isso aí. Porque o provedor tem os seus compromissos, os funcionários também têm que comer, têm que sobreviver. Existe uma cadeia ali de dependência que ela precisa desse serviço. Então, assim, na minha ótica, é completamente o contrário. O que deveria ser feito é um incentivo para pagamento dos serviços chamados essenciais. Porque se eles são essenciais, eles não podem parar, né? E como você já bem Doutor, colocou... mas você acredita que exista a possibilidade, o governo pode fazer isso? Porque, assim, a gente tratando de grandes concessionárias de energia, a gente tratando de grandes operadores de telecomunicações, a gente não está tratando do nosso segmento, que são os pequenos provedores. Tu acha que o governo Perfeitamente. consegue meter a mão no bolso de 14, 15 mil empresas e falar, olha, vocês não podem cobrar? Tu acha que isso é razoável? Tiago, vamos lá. Existem duas questões aí. Uma coisa é o que é razoável e o que pode acontecer. Respondendo a primeira pergunta, de forma alguma isso é razoável. De forma alguma, na minha ótica, isso aí é uma questão que traz uma justeza para o momento que a gente está vivendo, nesse momento de epidemia. Tá? Agora, pode ocorrer? Pode ocorrer a tentativa, tá? Vou dar um exemplo para vocês aí. A gente tem acompanhado e monitorado aí vários estados com vários deputados querendo emplacar nesse momento projetos de lei, no sentido de que esses projetos de lei venham versar sobre a possibilidade dos consumidores deixarem de pagar os serviços chamados essenciais. A gente viu isso aí no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro ontem foi protocolado um projeto de lei nesse sentido. Então a gente está monitorando muito essas tentativas. Então, assim, tentar que isso ocorra, eu acho que eles vão tentar que isso ocorra. Na minha visão, é totalmente inconstitucional isso, na minha visão, tá? Por quê? Primeiro, como você bem disse, Thiago, eles não estão separando o que são concessionárias de serviços públicos de serviços essenciais prestados em regime privado. São dois cenários completamente distintos, né? Nós temos aqueles que são concessionários de serviços públicos no mesmo balaio, que eu costumo dizer. E no mesmo balaio a gente tem empresas privadas prestando serviço em regime privado. Então, a primeira coisa que eu acho é que tem que, se houver tentativas nesse sentido, é separar esses dois tipos de prestadores. Mas eu acho que vai acontecer, sim, de empresas, de projetos de lei, de governos estaduais tentando fazer com que seja decretado, vamos assim dizer,
uma isenção, uma moratória para não pagamento de serviços essenciais. O que eu acho também é que nós aqui, e me colocando dentro desse cenário, né, inclusive como associação, a gente tem que começar a repudiar de plano essas questões. Eu vi um vídeo do setor do agronegócio que rodou todas as redes sociais, que eu achei fantástico o vídeo do agronegócio, com várias e várias pessoas da linha de frente do agronegócio, informando para a população que eles estão ali por eles. Por que as associações também não podem fazer isso? Olha, nossos colaboradores estão na rua por vocês, para não deixar o seu serviço parar. Porque se o seu serviço parar, a maioria das atividades que hoje estão funcionando em home office, elas vão parar também. Então, a nossa equipe de campo está lá por vocês. E para eles continuarem lá por vocês, nós não podemos ficar 90 dias sem receber. Nós não podemos decretar um período de 90 dias sem pagamento. Então, assim... Doutor, eu acho que tu tocou no ponto que eu sou obrigado a questionar uma coisa. Nós estamos falando de duas situações. A primeira situação, a jurídica, desculpa, três situações. Primeira, política. Uhum. Então, como alguém comentou, tem muitos políticos que querem tomar frente de ações específicas, como, por exemplo, essa. Uhum. Segunda, jurídica. O quanto isso é real ou não, o quanto isso vai decolar ou não, o quanto isso vai rolar ou não. E a terceira é a social. Quando um político faz uma ação dessa, a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de caminhar o projeto de lei, é jogar nas mídias sociais, é jogar na internet, para que as pessoas deem apoio a isso. Tá? Então, assim, concordo contigo, acho que cabe às associações, eu acho que a Brint talvez seja a associação que deva puxar isso, uma campanha nacional de conscientização do que é o pequeno empreendedor e do que a gente vive. E a importância dentro desse cenário, né? Perfeito. Doutor, vamos ser pessimistas agora. Vamos dizer que o que é inexequível seja possível. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante nesse momento. Vai lá. E eu tenho acompanhado aí também o pessoal comentando aqui. É o seguinte, eu gosto muito de história, tá? Quem me conhece particularmente sabe que eu leio muito sobre a questão da guerra, enfim. Deixa eu só repousar. Ô, doutor, só um instante aí. E aí, doutor? Eu não sabia, a gente é iniciante nesse negócio de live aí. Eu também. Eu não sabia. Eu não sabia que a live tem 1 hora de duração. Tu estava falando o quanto você é um entusiasta de história, tá? Mas nós estávamos com 200 espectadores. Vamos esperar um pouquinho para voltar. Ó, 160 já. Uhum. Mas vai falando aí, doutor. Ei, tu é entusiasta de história? Falei. Daqui a pouco o pessoal também pode desistir de nos escutar, né? 1 hora com nós já. Falei. Mas parece que foram 5 minutos apenas, Thiago. De tão rico e proveitoso aí, tá? Vamos lá. Historicamente falando, em momentos de grande crise ou de grandes eventos que ocorreram na história da humanidade, sempre houveram inúmeras mudanças e houveram inúmeras coisas positivas que surgiram dessas mudanças. O que eu queria dizer aqui para as pessoas? Nesse momento, e fazendo gancho com todos os outros também que já passaram por aqui, né, especialistas aí, e eu tiro o chapéu para aquilo que todos falaram, nesse momento, Thiago, de crise, logicamente que nós vamos ter que renegociar. Essa é a grande palavra, renegociação, tá? Ah, mas, Alan, eu vou ter que renegociar o contrato com os meus clientes? Sim, vai ter que repactuar. Eu estava participando aqui, o pessoal falando de uma dúvida de downgrade, ok? Downgrade nada mais é do que uma repactuação. Da mesma forma que os provedores, que os ISPs vão ser chamados para negociar com os clientes, os provedores dos ISPs também vão poder chamar os seus fornecedores para negociar, tá? E esse momento, nada mais, nada menos,
do que é o momento de aplicação da teoria da imprevisão. Tá? O que é essa teoria da imprevisão? E aí eu faço gancho com a questão histórica. Eu estava analisando ontem o nosso Código Civil. O nosso Código Civil ele é de 2002. O Código Civil anterior é de 1916. Ô, doutor, tu estava analisando ontem, é tipo um hobby teu, é isso? Não, tu fica analisando o Código Civil? Não, é para falar sobre a teoria da imprevisão, né? Muito legal. E orientar as pessoas. O Código Civil nosso atual é do ano de 2002. O código anterior é de 1916. No Código de 16, não falava nada da teoria da imprevisão. E no Código de 2002, em um lapso temporal gigantesco, foi previsto no artigo 478 a 480 do Código Civil a teoria da imprevisão, que é a possibilidade de renegociação em casos de extrema urgência, necessidade, como no caso de guerra e no caso também de uma pandemia. Mas olha que legal, Thiago. No Código 16, o que estava acontecendo em 1916? A Primeira Guerra Mundial, que é de 14 a 18. A teoria da previsão nasceu na França, em virtude da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a França tinha inúmeros contratos de carvão, que era um insumo essencial para a época. Então, as empresas precisavam manter, porque tudo, a energia era toda através de carvão. Precisavam manter contratos e renegociar contratos que foram negociados antes da Primeira Guerra Mundial. Então, não existia no mundo jurídico, principalmente das grandes potências, a teoria da imprevisão. Nós só fomos adotar a teoria da imprevisão em 2002, e o nosso Código Civil já permite isso, nos artigos que eu citei, 478 a 480, a possibilidade, primeira, de renegociar os contratos, e segunda, de rescisão dos contratos por essa realidade. E aí eu fui ver algumas jurisprudências, tá? Algumas jurisprudências dos tribunais superiores. Em outros momentos históricos, então, assim, só para concluir, 1916, quando o nosso código foi promulgado, a gente estava no meio da Primeira Guerra. O que aconteceu em 2018? Gripe espanhola, matou 50 milhões no Brasil inteiro. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente teve vários momentos históricos a possibilidade de aplicar essa teoria da imprevisão, tá? Ô, doutor, só uma questão. A teoria da imprevisão, nesse nosso momento atual, onde é um momento realmente... Se aplica completamente, tá? E esse era a conclusão que eu ia chegar. Por que você eu estou sentindo, doutor, que os próprios bancos, fornecedores, eles já sabem disso e estão se antecipando, né? Sim, com certeza. Esse era o ponto também que eu ia chegar. E olha que legal. A gente teve, no ano de 99, a gente teve um evento no Brasil que foi o dólar subindo assustadoramente, né? Quando o Plano Real chega em 94, ele chega, e não sei que vocês vão lembrar melhor do que eu, $1 era igual a R$1. Meu pai tinha restaurante, ele recebia em dólar, porque era a mesma coisa de R$1. E o que as pessoas começaram a fazer? Contrato em dólar, colocando indexador em dólar. O que aconteceu em 99? O dólar disparou. Muita gente utilizou a teoria da imprevisão para repactuar os contratos ou para renegociar os contratos. Chegou em 2008, com a crise de 2008, da rede bancária, principalmente do setor imobiliário dos Estados Unidos, muita gente tentou renegociar de novo os contratos por conta da crise nos Estados Unidos. Os tribunais superiores falaram assim, não, se em 99 aconteceu a mesma coisa, em 2008, 2009, já daria para prever isso. Não se aplicou a teoria da imprevisão. Aí o que eu pergunto e questiono é o seguinte, Thiago. Em 2020, como que a gente ia prever um vírus lá na China que poderia impactar o mundo inteiro, que, entre aspas, não é um vírus de gripe, né? Mas ele começa com sintomas idênticos a um sintoma de gripe, e que a gente poderia prever um impacto tão grande, inclusive, nas nossas
nas nossas rotinas diárias, nas nossas relações sociais, nas nossas relações econômicas, profissionais. É imprevisto, né? É imprevisto. Então, aí entra a aplicação da teoria da imprevisão. Então, eu já estou vendo aqui algumas perguntas das pessoas perguntando o seguinte: doutor, quero deixar de pagar o meu contrato com a Celesc. Não vou pagar. Veja uma coisa, não pagar é a mesma coisa a gente falar para os nossos próprios clientes também não pagarem. Então, não é esse o caminho. Aqui em Minas, a gente tem uma coisa que chama o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se você não quer que aconteça isso com você, não faça o mesmo com os outros. Tá? Então, assim, não é esse o caminho. Qual que é o caminho? De repactuação, de renegociação. Eu vi o Márcio falar da questão da postergação do pagamento do Simples Nacional. Aconteceu a postergação também do pagamento dos tributos, também em relação ao FGTS, com essa medida provisória, a medida provisória 927, que saiu dia 22 de março. Né? A gente está soltando alguns artigos, alguns vídeos para falar sobre isso, e até no momento de incerteza, a gente não tem certeza de nada também, porque toda hora as coisas mudam. Né? Hoje já saiu, inclusive, uma outra medida provisória, revogando por completo o artigo que não deveria ter saído dessa medida provisória. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, Thiago, é que é um momento de repactuação. O que eu aconselho? Chame a Celesc, assim como os bancos já estão fazendo. Eu vi uma chamada do Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, falando que quem tem, inclusive, financiamento junto às instituições financeiras, essas instituições financeiras, quem está em dia com as instituições financeiras, pode jogar e ganhar um prazo para pagamento. Ou dividir isso aí ao longo desse período que a gente está passando. Então, o que eu acho? Chame a concessionária de energia elétrica e fala o seguinte: olha, nós estamos passando por um momento, porque ela também está passando por esse momento. E existe uma bendita de uma coisa que chama teoria da imprevisão. E apesar de não ter muita aplicabilidade ao longo desses tantos anos que existe a teoria da imprevisão e de ser aplicado em alguns momentos só, a gente pode utilizá-la nesse momento porque ela se aplica nesse momento que a gente está vivendo. Uma coisa que eu deixo também, Thiago, é a possibilidade das próprias associações criarem planos de renegociação para os seus associados junto com as concessionárias de energia elétrica. Agora eu estou dando pitaco aqui, o que pode acontecer, tá? Por exemplo, se a Pronet chegar lá na Celesc e falar assim: Celesc, nós temos X associados e esses associados, eles precisam manter os serviços deles e eles vão ter inadimplência. Isso é fato. Tá? Como foi colocado aí pelo Rogério, nós vamos ter que administrar essa inadimplência. Tá? E uma das formas também de administrar essa inadimplência é buscar repactuação com os nossos fornecedores. Concessionárias de energia elétrica. A Pronet, por exemplo, chega lá e fala assim: olha, nossos associados precisam de um plano aqui de repactuação. Vamos colocar, assim como na questão do FGTS, assim como a questão do ICMS, vamos colocar uma suspensão temporária aqui para eles pagarem a partir de novembro, dezembro e janeiro, ou vamos dividir isso aqui? Pode ser feito? Deve ser feito. Não é vamos para cima deles. Não é deixar de pagar, mas sim repactuar, né? Como o Rogério também colocou. Os clientes vão ligar, vão pedir um downgrade, vão pedir até o cancelamento. Doutor, eu vou poder cobrar a multa dele? Na minha visão, dentro desse período agora, eu não aconselharia as pessoas, inclusive, a cobrar multa, mesmo com contrato de fidelidade, porque existe a bendita da teoria da imprevisão. Porque eles vão levar e vão falar o seguinte: serve para os dois, né? Para os dois lados. Serve para os dois lados. Então, assim, nós vamos ter que tratar caso a caso, assim como os outros especialistas falaram aí. Tá? Eu não estou falando aqui, pessoal, estou vendo aqui também o pessoal colocar aqui, tentar baixar o valor unitário. Isso é outra coisa. Tentar baixar o valor do ponto, e quem me conhece das palestras que eu já fiz, nós temos, inclusive, ações judiciais contra empresas para baixar o valor do ponto. Aí nós vamos ter que entrar... A Pronet já fez uma notificação extrajudicial questionando
tanto o valor quanto o reajuste. Nós já estamos brigando por isso, ao menos com a Celesc, tá, pessoal? Nós já estamos em discussão com isso aí, tá? Doutor, eu vou te interromper, eu vou te fazer algumas perguntas que a gente já está pré-mapeadas aqui, tá? O pessoal fez perguntas antes, então para nós atender a galera que veio antes. Nós já perguntei isso pro Rogério, tá? E eu vou perguntar para ti. O Rogério falou o lado humano disso, eu quero o lado jurídico. Devemos instalar internet? Devemos estar instalando? Sim ou não? E o que fazer quando o funcionário não quer trabalhar? O que fazer juridicamente? O que acontece quando ele não quer trabalhar? E eu vou emendar a terceira pergunta, que é uma pergunta também vinda da internet aqui, do pessoal, quais as preocupações nós temos que ter na relação de trabalho de home office? Dessa galera que tá. Eu sei que tivesse um artigo sobre isso, mas tu pode ser bem sucinto, né? Explicando isso aí, tá? Então, fica esses três questionamentos. O que nós devemos fazer como obrigação, por ser essencial, tá? O que acontece se os funcionários não quiserem trabalhar? E quais as preocupações com relação de trabalho de home office? Tá, vamos lá. Esse primeiro questionamento aí, Thiago, ele é maçante, assim. Todo mundo está fazendo esse questionamento e eu acho que é uma pergunta-chave, inclusive, para orientar as pessoas, tá? Tem muita gente falando o seguinte: não, eu não posso ativar novos clientes, ou é contra, inclusive, o momento que nós estamos passando, tá? Qual que é a minha orientação? Vamos lá. Uma coisa que as empresas vão ter que prestar atenção é se os insumos que elas têm para fazer as novas instalações, as novas ativações, vão prejudicar a manutenção que elas já têm que fazer para os atuais clientes, tá? Então, essa é uma questão que ela deve ser observada, porque tem muita empresa instalando, ativando novos clientes, mas não vão ter equipamentos, por exemplo, para manter os serviços dos clientes que ela já tem contrato. Tá? Interessante, só uma deixa. Quando falam que telecomunicações é essencial, está enquadrado as empresas fornecedoras, né? Então, quem fornece os insumos também tem o caráter essencial e também podem continuar trabalhando, né, doutor? Nesse decreto que, inclusive, o Márcio citou, né, o decreto que foi proferido que fala sobre serviços essenciais, lá deixa claro que serviços de telecomunicações e internet são serviços essenciais, tá? Mas, assim, só para fazer um pitaco aqui também, Thiago, já tinha uma lei chamada Lei de Greve, e eu até te falo o número dela aqui agora. A Lei de Greve, ela é de 1989, 7.783, de 28 de junho de 1989. Na Lei de Greve, ela já determinava que os serviços de telecomunicações são serviços essenciais. E dentro dessa lei, tem inúmeros outros serviços que são elencados como serviços essenciais. Então, quem quiser saber quais são os outros serviços essenciais, e já tinha uma lei federal de 89 que já determinava quais são os serviços essenciais, e telecom já estava dentro do rol, tá? Então, assim, só para continuar nessa explicação aí, eu devo manter a instalação de novos clientes ou devo só fazer manutenção? Isso é uma questão particular que cada um vai ter que olhar para dentro de si, né? Para dentro da sua empresa e para verificar isso. O que a gente aconselha? Se você continuar ativando serviços, que inclusive, como muito bem colocado pelo Rogério, é uma atividade que tem que gerar lucro, é uma atividade que tem que movimentar a empresa, ela deve continuar. Desde que você não prejudique, primeiro, a mantença dos clientes que você já tem na sua base, né? Ou seja, tem equipamento do cliente que pode dar pau nesse período aqui, você vai ter que substituir equipamento para substituir, tá? E segundo, o que vai ter que ser observado é manter a qualidade desses serviços. Não adianta a gente sair ativando, se não manter uma qualidade desse serviço. Então, a resposta para essa primeira pergunta é: depende. Por que depende? Né? Parafraseando o mestre Ronaldo Couto, né? Depende. Por que depende? Depende se a empresa vai ter condição de manter a sua prestação de serviço para os clientes atuais e manter essa ativação
de novos clientes, mas preservando a qualidade e a manutenção do serviço. Mas um ponto que você tocou, Thiago, é de suma importância, porque as empresas que fornecem insumos para as atividades essenciais, por tabela, por efeito ricochete, que a gente chama, ela também se torna uma fornecedora e também se torna um serviço essencial, tá? Então, assim, respondendo essa primeira pergunta, as empresas vão ter que olhar para dentro delas, né? A segunda pergunta... A segunda questão é sobre os colaboradores. Eu só quero colocar um adendo aqui. Como total leigo que sou, doutor, tá? Como total leigo. Nossos colaboradores de campo, tá? Os técnicos de campo, eles recebem um auxílio referente a periculosidade, tá? Nesse caso, essa exposição, essa possível exposição, esse auxílio se enquadra nisso? Teoricamente, cobriria essa periculosidade? Tiago, eu vou colocar aqui para falar também, está aqui do meu lado, né? Eu não apresentei até agora para essa correria. A doutora Taline está aqui no meu lado. Bom dia, Thiago. Bom dia. Oi, doutora, tudo bem? E a doutora Taline é especialista na área trabalhista. Então, nada melhor do que um especialista para falar dessas questões trabalhistas e dando oportunidade, de vez, ainda mais para as mulheres, né? Tá. Doutora, então eu vou te fazer duas perguntas já, tá? Novamente, obrigado pela participação, doutora. Taline, né? Isso. Tá bom. Doutora, é o seguinte, o que mais está pegando nesse momento? Técnicos que não querem trabalhar, que dizem, não, eu não posso, não quero botar minha família em risco, eu tenho filho, tenho filho pequeno, eu tenho vó em casa, é a primeira situação. A segunda, as pessoas estão perguntando se a periculosidade que os técnicos ganham, teoricamente, valeria como um auxílio, um abono relativo à exposição deles sobre isso. A terceira, o que acontece com os funcionários de balcão, as pessoas que atendem clientes? Porque nesse momento o que está pegando de verdade nós não estamos conseguindo receber as mensalidades, porque as pessoas, porque as prefeituras estão mandando fechar as portas dos comércios, as lojas, e as pessoas, por exposição das pessoas ou evitar aglomeração. Então nós não estamos conseguindo receber mensalidades no balcão. Essas pessoas, nesse momento, elas têm algum benefício extra? Por exemplo, quem está no supermercado, quem está nas farmácias, elas têm que receber algo adicional? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom dia, quero agradecer a oportunidade aqui concedida tanto por doutor Alan quanto por você, Thiago. E, na verdade, nesse momento não há que se falar em pagamento de benefício, né? A gente está vivendo aí uma época de extrema retenção. Então, na verdade, quando a gente aborda a questão do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade, eles são tratados com base em normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, né? Para inerente à exposição a fumaça, a calor, enfim, não há que se falar na aplicação desses adicionais quando se trata de estado de calamidade. A partir do momento que a gente está no estado de calamidade, todos estamos expostos, né? Então, a gente vai começar a efetuar pagamento de periculosidade para absolutamente todo mundo. No momento que a empresa ela passa a receber menos, ela vai ter que ter uma oneração mais elevada, né? Então, realmente, não é o momento de se falar nisso. E eu acho que cabe a conscientização dos empregados nesse momento, né? Como você bem colocou, muitos aí têm se recusado à prestação de serviço e a nossa orientação aqui interna é sempre chamar o empregado para um diálogo, realmente para entender o que se passa com ele, realmente para entender se ele tem contato com alguém do grupo de risco, por mais que ele não tenha, e tentar resolver realmente as coisas de uma forma pacífica, né? Logicamente, eu até hoje mais cedo, conversei com um cliente que, na verdade, ele estava até um pouco exaltado. E eu falei com ele, olha, não cabe a gente demonstrar o que é certo e errado nesse momento, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem seus enfrentamentos. Então, cabe a gente ter realmente um diálogo, tentar conscientizar o empregado que ele, na verdade, ele presta um serviço essencial. Então, se ele se recusar a prestar em localidade que talvez não tenha mais ninguém para prestar, todo mundo estará prejudicado, a sociedade estará prejudicada como um todo, né? Então, eu realmente acho que nesse momento é trabalhar conscientização e não visar lucro, não visar recebimento próprio. É trabalhar pela coletividade. Certo. Aí vem uma pergunta para vocês dois.
sobre a gente abrir as lojas para receber os clientes. Quando eu falo receber os clientes, eu não estou falando necessariamente de receber dinheiro dos clientes. As pessoas que mais necessitam de suporte são aquelas menos instruídas. E eu estou batendo nessa tecla. As pessoas que vão até a loja para pagar são as que não conhecem os meios digitais, não têm esse conhecimento. E normalmente até são os grupos de risco, né? E as pessoas que vão na loja pedir um suporte são as pessoas menos instruídas, que não conseguem sequer pegar um telefone e ligar para o suporte. Então, quando o pessoal fala assim, você tem que fechar a loja, você tem que fechar e não atender ninguém, eu vejo como a gente, tá bom, é algo complicado, é algo complexo, mas se nós não atender as pessoas que estão vindo até nós pedir socorro, pedir, olha, eu não consigo fazer de outra forma, eu por exemplo, estou sem conexão de internet, eu não consigo ligar para o suporte, parece um absurdo para todos nós, mas é algo muito comum, as pessoas não conseguem ligar para o suporte, ou falar com um atendimento automatizado, ou falar com atendimento. Eu quero saber a opinião de vocês sobre as lojas abertas recebendo pessoas, não necessariamente dinheiro, recebendo pessoas. O que vocês acham? Qual que é a orientação de vocês sobre isso? Tá, vamos lá. Deixa eu falar primeiro, aí eu deixo a Taline falar, tá? Uma coisa que tem que ser observado, Thiago, é que existem decretos, inclusive decretos municipais, inclusive decretos estaduais, falando sobre a questão de comércio, tá? Quando a gente fala sobre questão de comércio, e atividade dos provedores tem... por si só também, uma atividade comercial, né? Você tem que vender o seu produto, vender o seu serviço. Tá? Então, o que a gente orienta aqui para que os provedores façam? Não é deixar as portas abertas, não é deixar em funcionamento o seu balcão como se a gente não estivesse vivendo esse momento agora, né? Eu segui também essa discussão aí no grupo da Apronet, né? Eu vi que, inclusive, você fez um vídeo explicando como que você estava funcionando, né? Você colocou uma placa na porta da sua empresa, informando do decreto, informando das restrições, né? As portas estavam cerradas, mas havia pessoas ali para atender. E eu concordo com você, e a minha visão particular, tá? Eu concordo com você que existem pessoas, principalmente nesse momento, que vão necessitar de um atendimento, não é de um atendimento da empresa, é um atendimento social, né? Você vai precisar de que sejam compreendidas dentro da dificuldade de cada um. Eu vi, assim, só para complementar, eu vi um áudio aí de um cara falando que todo mundo estava ensinando a lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, mas ele não sabia se poderia tomar banho. Porque ele falou que poderia tomar banho. Assim, no primeiro momento parece engraçado, mas se a gente for analisar a fundo a natureza da grande parte da nossa população, ele realmente não sabe se ele tem que tomar banho. É uma falta de instrução mesmo. Então, dentro desse cenário, Thiago, o que eu acho? Eu acho que as empresas têm que se precaver, lógico, né? Tem que continuar trabalhando. A questão do balcão tem que falando dos meios para pagamento, das formas como deve ser feitas, avisos nas redes sociais, dar uma instrução mais efetiva para os seus clientes, mas vai aparecer cliente que não vai saber fazer isso, vai aparecer cliente que não sabe nem ler, se quer ler, e eu acho, na minha opinião particular, você está perguntando a minha opinião particular, eu acho que as empresas não devem vetar o atendimento a essas pessoas. Assim como os funcionários de campo têm que entrar na casa das pessoas para fazer o atendimento e tem que se precaver, lavar as mãos, EPIs, eu acho que também a empresa pode criar uma forma de, em casos esporádicos, não é para deixar as portas abertas, em casos esporádicos, também fazer o atendimento para essas pessoas, né? Eu estava vendo agora de manhã vacinação via drive-thru. As pessoas vacinando, o agente vem dentro do carro e vacina as pessoas drive-thru. Nesses momentos de crise, e fazendo um gancho com o que eu falei, até no momento de guerra, no momento de calamidade pública e tal, sempre surgem ideias novas. Então, assim, é o momento da gente criar também ideias novas de como que a gente também não pode deixar desguarnecido essas pessoas que vão precisar desse atendimento. Então, que seja criar uma forma de atender no balcão, entre aspas, mas com EPIs, com máscara, luva, que seja criar uma forma de atender
essas pessoas, né? Assim, é a minha opinião particular, né? O que você acha, Thalina? Então, eu até recebi também um questionamento de cliente nesse sentido. E, na verdade, eu até discordo parcialmente de Tiago aqui, um pouco de Alan também. Porque, na verdade, as pessoas, elas às vezes optam pelo caminho mais rápido. Então, na verdade, não é só a pessoa que realmente não tem instrução que está se expondo a risco, expondo toda a população em risco, indo às ruas, né? Então, por isso a necessidade efetivamente de trabalhar sim de portas baixas, de colocar cartazes, né, com o passo a passo de todo o caminho que a pessoa tem que fazer. Eu até orientei clientes, né, quem tem possibilidade de às vezes colocar um interfone para realmente questionar e entender o porquê, de às vezes criar um canal de comunicação para a pessoa agendar previamente o atendimento, se ela quer um atendimento presencial. E, logicamente, vai ter casos de que a pessoa realmente ela não tem conhecimento nenhum e ela vai precisar de um atendimento presencial e ela vai realmente na porta e cabe à empresa, logicamente, como até alguém comentou aí, não consegui verificar o nome, mas de que manteve uma pessoa somente interna. Você manteve Foi o Fabrício? Exatamente, você manter uma pessoa interna no balcão é suficiente para atender essa demanda, né? Então você mantém, de certa forma, uma pessoa isolada internamente que consegue dar saída nesse fluxo de pessoas que chegam até a loja. Só fazendo um gancho aí também com o que o Rogério falou. O Rogério falou em criar rotas de cobrança, né? Rotas de atendimento, né? Olha que legal. Às vezes, igual a Thaline deu a ideia aqui, de fazer uma questão de um agendamento prévio via telefone. Por que não, às vezes, colocar um funcionário de carro ou de moto indo na casa dessas pessoas para fazer a cobrança ou fazer... Então, ideias vão ter que surgir nesse sentido, né? É o momento também da gente nos aprimorar, né? Eu sou um cara otimista, apesar de advogado, tá, Thiago? Eu sou um cara muito... Então, esse momento de crise agora são os momentos para a gente como todo mundo disse, voltar para dentro de nós, analisar o que a gente tem que fazer, e é o momento da gente também nos reinventar, nos recriar. Assim, eu não acho que vai ter, principalmente no nosso setor, Thiago, eu não acho que vai ter muitos cancelamentos de serviço, tá? Isso eu não acho que vai ter. Por quê? Porque é um serviço essencial e todo mundo precisa hoje desse serviço. Nós vamos ter... Eu acho que é o oposto, oposto, doutor. Desde que começou isso aí, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma solicitação. Isso. Então, oposto. Assim, nós vamos ter inadimplência? Vamos. Então, é aquilo que eu falei, é trabalhar, como o Rogério colocou, as outras pessoas colocou. Nós vamos ter que trabalhar isso na inadimplência. Nem que seja como uma campanha com a associação, campanha falando da importância disso e rechaçando esses órgãos, principalmente, como eu falei, a OAB, Distrito Federal, ou outras pessoas, deputados que queiram criar entre aspas, aí, uma espécie de moratória ou isenção de pagamento de serviços que são essenciais. Então, sim, então tá. É opinião. Agora, o terceiro ponto... Doutor, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live, porque o conteúdo jurídico disso aí é muito grande. Acho que nós vamos colocar isso meio como um dever de casa, fazer uma semanal, principalmente nesse momento, tá? Então, assim... foi muito bom, tu já deu uma aula, como o Rogério falou aí, deu uma aula para nós, já nos esclareceu muitas dúvidas muito importantes, tá? Deixa um recado final, que eu quero chamar o Ronaldo Couto, para o Ronaldo encerrar aí falando sobre parcerias com outros concorrentes, parceria com fornecedores, e falando de um assunto mais técnico e mais um pouco mais leve que o teu é pesado. Então dá um recado final aí, Ronaldo. Vamos lá. Assim como eu disse, Thiago, é o momento da gente nos reinventar, né? É o momento da gente nos recriar, tá? Sempre quando a gente fala em renegociar, é de repactuar, é de fortalecer, por que não, as nossas relações contratuais. É o momento da gente criar ainda mais vínculo, ainda mais laços, né? Nem sempre quando a gente fala repactuar, renegociar, é coisa ruim. Pode ser uma coisa boa, né? Eu vi o Gustavo Caetano, dono da Sambatec, ele já deu algumas palestras para o setor de telecomunicações, é um cara que eu gosto muito. E ele criou, Thiago, 3 tipos de empresa dentro dessa crise. A empresa Blue, a empresa Green e a empresa Red. Ok? A empresa Blue é que tem caixa para aguentar isso
por mais de 3 meses. A empresa Green só tem caixa para aguentar isso durante 3 meses. E a empresa Red é que não sabe nem o que vai fazer daqui uma semana. Por que eu estou falando isso? Porque cada empresa vai ter que identificar qual o patamar que ela está. E dentro desse patamar, identificar quais são as medidas que elas vão tomar. Então, assim, quando a gente fala, ó, calma nessa hora, não vamos sair atropelando as coisas, é para você olhar dentro da sua empresa e falar assim, olha, qual o patamar que eu estou? E o que eu tenho que fazer nesse momento em especial? Agora, eu deixo a dica para o pessoal para falar que é o momento de repactuação, porque da outra banda, todo mundo vai vir para tentar renegociar com vocês. Né? Os seus clientes vão vir renegociar, todo mundo vai tentar renegociar. E quando eu falo renegociar, pessoal, é renegociar contrato com compartilhamento de infraestrutura, com companhia de energia elétrica, é o contrato de link, né? É o contrato, às vezes, de um insumo, né? De equipamento, enfim, numa perspectiva geral. E como minha avó dizia, tudo passa, né? Tudo vai passar, parafraseando o Chico Xavier. Tudo passa, é o momento da gente aprender com isso que a gente está vivendo, porque vai passar.